Sejam bem-vindos ao 11º capítulo do nosso Guia da Educação Financeira. Hoje a gente vai conversar sobre alguns motivos que deveriam nos levar a nos tornar investidores, ou pelo menos nos animar a começar a investir. Lá no capítulo passado, a gente viu sobre como construir um investidor, quais são as características, quais são os ingredientes necessários para que a gente se converta em um investidor. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os motivos, por que se tornar um investidor é tão importante, por que é tão urgente. E o primeiro argumento não podia deixar de ser a questão previdenciária. A gente tem um sistema de previdência pública muito ruim, isso não é uma exclusividade do Brasil, o mundo inteiro passa por esse problema, porque a gente tem uma mudança demográfica muito forte. Antigamente, quando esse sistema previdenciário foi inventado, lá na década de 20, as pessoas tinham, 10 filhos e viviam até os 50 anos. Hoje as pessoas têm um filho e vivem até os 100. Então é óbvio que essa conta não fecha, porque o sistema funciona de forma que quem está trabalhando na ativa sustenta quem já está aposentado. É quase como se fosse uma pirâmide, Para o negócio continuar funcionando, tem que ir entrando mais gente embaixo, mais gente. Mas o que a gente vê hoje é que cada vez tem menos gente nova entrando e o pior, dos novos, muita gente não quer mais saber de trabalhar, CLT, não quer mais saber de contribuir bem para a Previdência, O pessoal acaba saindo fora dela e tal. O trabalho informal tem aumentado muito, seja para o bem ou seja para o mal, não é o nosso papel aqui ficar fazendo juízo de valor, mas a questão é que o trabalho informal tem aumentado muito, Por preferência do trabalhador às vezes, por preferência da empresa às vezes, do contratador. E essas coisas vão aumentando a pressão no sistema previdenciário e a tendência é que com o passar do tempo, ele se torne apenas ali um seguro contra a fome, Como se fosse um Bolsa Família que as pessoas recebem depois de parar de trabalhar. Isso não é uma questão apenas brasileira. Nos Estados Unidos isso já é assim, o sistema previdenciário deles é bem ruim, tanto que lá tem uma cultura de investir. As pessoas costumam investir, costumam poupar para ter alguma coisa na velhice, porque se depender do governo, eles já sabem que vão ficar na mão. Aqui a gente ainda tem uma cultura de ter uma esperança, vou aposentar e tal. A gente vê às vezes nossos pais aposentando e a gente até acredita que às vezes vai conseguir alguma coisa. Mas na real é melhor a gente desencanar disso aí, porque provavelmente a gente não vai conseguir nada e se conseguir, que seja um bônus, E tem uma parte pior ainda, a gente não costuma confiar na classe política. Eu não confio em político, você não confia em político, ninguém confia em político. Se você sair aí na sua rua entrevistando todas as pessoas que passam, nenhuma pessoa vai responder eu confio em políticos. Mas depender da previdência pública, nada mais é do que botar a sua vida, o seu futuro, a sua velhice na mão de político, que são aquelas pessoas que você não confia. E aí você tem que ficar lá torcendo para que eles tomem a melhor decisão possível, Aquela pessoa que você odeia, vote em seu favor, tome a decisão a seu favor, seja ele do legislativo, seja ele do executivo, enfim, independente do político, não estou aqui falando mal ou bem, mas, via de regra, eu não quero estar na mão de político, Pelo contrário, o bom era que eles estivessem na minha mão, A gente, com o nosso voto, deveria tê-los nas nossas mãos. Mas não é bem isso que acontece o contrário, nós somos reféns dessa turma. Bom, não nós, Porque nós estamos aqui atrás da nossa independência financeira. E talvez até você pense em fundos de pensão, que às vezes algumas empresas têm, alguns órgãos do governo têm, Ou uma previdência privada, Enfim, que é uma alternativa aí que você não precisa aprender a investir, você simplesmente vai jogando dinheiro lá e esse negócio, teoricamente, te daria ali uma aposentadoria. Mas a gente vai ver mais pra frente que isso não é bem verdade, Que via de regra, fundos de pensão e previdência privada têm riscos muito altos e depender só disso é tão maluco quanto depender só da previdência pública. Mas para além da previdência, tem a questão da liberdade, da independência. Por exemplo, se hoje o seu chefe te der uma ordem, mandar você fazer uma coisa que você considera imoral, você não gostaria de fazer aquilo lá porque aquilo ali é imoral, talvez você não tenha condições de falar para ele que você não vai fazer, porque você depende dele para botar comida na sua boca. Você não tem condições de ficar 1 ano, 2 anos sem trabalho. Então, por medo, você acaba fazendo coisas que você não concorda, Isso acaba, às vezes, até acabando, dilacerando a nossa alma, Porque a gente é obrigado a fazer coisas que a gente acha que não deveria fazer. Quando a gente tem uma liberdade financeira, quando a gente é um investidor, tem lá uma reserva, isso nem demora muito para acontecer, mas tem lá uma grande reserva, meses e meses de salário guardado, isso faz com que a gente tenha liberdade. Se o meu chefe me mandar fazer uma coisa que eu não concordo, eu posso pedir a conta. Eu posso falar, isso aí eu não vou fazer, tá? E lógico, você está correndo um risco, Você pode ser mandado embora. Mas se for mandado embora, no pior das hipóteses, você tem tempo para se recolocar no mercado, para se requalificar. Por quê? Porque você tem um fundo lá, você tem um pouco de tranquilidade financeira, você tem liberdade. E infelizmente,
A liberdade, muito dela é comprada com recurso financeiro. A gente precisa ter condições de comer, de alimentar nossa família, né, de pagar nossas contas, mesmo que tenha algum problema com o nosso trabalho. E isso pode se aplicar a diversas áreas também. Aquele que investe, aquele que alcança a tranquilidade financeira é muito mais independente e tem muito mais liberdade para viver conforme as suas próprias convicções. Mas além dessa questão de independência e liberdade, tem a própria qualidade de vida, né? Quem vive sem dívida, com reserva financeira, investindo, quem está do lado positivo, né, do dinheiro, essa turma vive melhor, vive menos preocupado, vive menos estressado. O dinheiro é uma fonte de preocupação muito grande. Tanto que a maioria dos casamentos que terminam em divórcio, o divórcio acontece por questões financeiras, porque o dinheiro está curto, isso leva a briga, isso leva a estresse, isso leva a desgaste, e aí o casamento acaba terminando. Isso é muito triste, isso não deveria acontecer. Se as pessoas tivessem mais educação financeira, isso provavelmente não aconteceria ou aconteceria muito menos, né? Então, assim, a questão de ser um investidor, de ter lá a sua reserva financeira, seus investimentos, vai ajudar até mesmo nos seus relacionamentos, porque você se torna uma pessoa melhor, você se torna uma pessoa mais leve, óbvio, né? Você não vai dormir preocupado que amanhã você tem conta vencendo e não tem dinheiro para pagar, né? Não que a gente não passe por momentos difíceis, a gente passa também, mas é muito mais fácil você passar por esses momentos com dinheiro, né? Com posse, com possibilidade, aí, com alguma flexibilidade, né? Do que passar ali no aperto, sem nada, sempre raspando, como acontece com a maioria das pessoas. E por último, eu queria falar de um que é muito importante, que é ajudar o próximo. É muito difícil a gente ajudar o próximo se a nossa vida está uma bagunça, né? Não vou dizer que é impossível, às vezes a gente dá um jeito aí, acaba, né, fazendo algum sacrifício, algum milagre aí e consegue ajudar o próximo mesmo estando com a vida toda zoada. Mas se a nossa vida está em ordem, fica muito mais fácil a gente ajudar. E a gente ajuda, seja com doação, seja com aconselhamento, seja com, enfim, com o que for que você queira ajudar, né? Com bens materiais, te empresto não sei o quê. Enfim, a gente sempre tem pessoas ao nosso redor que estão precisando de algum tipo de ajuda. Mas a gente só consegue ajudar se a nossa vida estiver em ordem, né? É como falam lá no avião, quando a gente vai voar, a aeromoça fala que você pode colocar a máscara de oxigênio numa criança ou num idoso depois que você já tiver colocado a sua. Porque senão é capaz dos dois se sufocarem, né? Então essas são algumas das razões que me fazem ser um investidor, me fazem buscar a independência financeira, a tranquilidade financeira. E eu queria continuar na segunda parte agora desse vídeo, fazer uma revisãozinha de tudo isso que a gente viu, né? Porque agora a gente encerra a primeira parte do guia. Na segunda parte a gente vai falar sobre os investimentos em si. Essa primeira parte a gente está encerrando agora, então eu queria rever com vocês alguns dos conceitos que a gente viu anteriormente. Uma das coisas mais importantes é a gente ter um controle de receita e despesa. A gente precisa estar em cima do nosso orçamento, em cima dos nossos gastos e não eles estarem em cima da gente. Além disso, uma outra coisa muito importante é a gente traçar os objetivos. Por que eu estou guardando dinheiro? Por que eu estou investindo? É para atingir a independência financeira? É para viajar? É para trocar de carro? É para ter uma casa na praia? Enfim, seja qual for o seu objetivo, né? Preparar um fundo ali para a faculdade dos filhos, né? Sei lá, cada um tem seus objetivos, mas o importante é a gente saber isso antes de começar. E não ir lá jogando dinheiro numa conta porque eu quero ficar rico e aí no meio do caminho muda e tal. Isso nunca dá certo. Porque cada objetivo vai exigir decisões diferentes. Algumas coisas que eu também queria ressaltar é gastar menos do que ganha. A gente sempre tem que ter aquela sobrinha, né? Não fazer dívida de jeito nenhum. A dívida, o financiamento, ele é um investimento ao contrário. Ele é um investimento que vai te deixando exponencialmente mais pobre. Então acho que essas duas coisas são muito importantes. E também não gastar para impressionar. A gente não precisa impressionar ninguém se a gente está confortável com a nossa própria autoestima. Isso é uma coisa muito importante. Se a gente está lá confiante, a gente não precisa ficar comprando o carro mais caro, o celular mais caro, enfim, seja lá o que for a roupa mais cara, porque a gente está confiante, a gente está bem conosco, né? O cara que ostenta geralmente é porque ele tem ali alguma fraqueza e está querendo compensar. Além disso, um outro ponto muito importante, reserva de emergência. Ela é extremamente necessária, o retorno que ela dá é muito grande, porque ela nos permite não pagar juro, não pagar multa por atraso de conta, né? Nos permite passar por momentos de dificuldade e nos permite também aproveitar algumas oportunidades de vez em quando. Além disso, essa questão de juntar patrimônio para a independência financeira, né? Que é o principal aqui, o objetivo dos investimentos de longo prazo, né? Para que na velhice a gente não dependa de governo, de parente, né? de doação, de instituição de caridade. Para isso a gente tem que construir o nosso próprio patrimônio.
E também queria reforçar todos aqueles preconceitos que a gente tem contra o dinheiro. Isso acho que é um ponto também muito importante que a gente precisa superar. A gente precisa saber, aprender a encarar o dinheiro como que ele é. É uma ferramenta, é algo útil, é algo que serve para ajudar, serve para melhorar a nossa vida e não o contrário. Então acho que esse ponto também é muito importante. Daqui para frente, a gente vai entrar na segunda parte do guia, que são os investimentos propriamente ditos, né? Então eu vou apresentar cada um deles, vamos conversar um pouquinho sobre as vantagens, desvantagens, como escolher, como avaliar, qual situação cada um é mais adequado. Esse vai ser o objetivo da segunda parte do nosso guia, que deve ter mais ou menos o mesmo tamanho da primeira parte. No mais, eu queria lembrar vocês que esse guia é baseado no livro Adeus Previdência, do Fernando Mizobuti. Quem tiver interesse, o link para a compra do livro está na descrição. No mais, a gente volta semana que vem com outro capítulo. Até lá!